Fala pessoal, Guilherme Lopes Investidor falando aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar para vocês como eu escolho uma empresa boa pagadora de dividendos para eu colocar na minha carteira. A intenção de colocar uma empresa boa pagadora de dividendos é que você tenha uma renda crescente ao longo do tempo. E por isso eu vou explicar para vocês como escolher uma ação boa pagadora de dividendos. Então, se você não sabe muito bem como escolher essa empresa para colocar na sua carteira, o que avaliar, o que não avaliar, existe uma infinidade de coisas que você poderia se distrair olhando, mas que não necessariamente você deveria olhar. Existem coisas muito mais importantes que você deve avaliar para escolher uma empresa de dividendos e que às vezes você não olha e acaba focando em outras coisas. Você vai ver, por exemplo, que o dividend yield ele não é tão importante assim para escolher uma empresa boa pagadora de dividendos. E eu vou te explicar exatamente o porquê que ele não é tão importante assim. Então, o meu intuito com esse vídeo é te mostrar de uma maneira simples, de uma maneira prática, qual a melhor forma de escolher uma empresa que seja boa pagadora de dividendos. Então, se você tem essa dúvida, se você ainda está confuso em como escolher essa ação para a sua carteira, eu tenho certeza que esse vídeo foi feito para você. E eu espero, nesse vídeo, poder te ajudar a selecionar boas empresas pagadoras de dividendos para a sua carteira. Então, bora lá para o vídeo. A primeira coisa que você deve saber é que existe grande diferença entre empresas que são boas pagadoras de dividendos e aquelas que não são boas pagadoras de dividendos. Existe um lugar específico na sua carteira para cada uma dessas empresas. E eu diria, inclusive, que elas cumprem um papel totalmente diferente na sua carteira, uma empresa que paga dividendos e uma que não paga dividendos. Inclusive, se você não sabe montar a sua carteira de investimentos e você quer aprender a montar, eu gravei um vídeo que está aqui no meu canal ensinando como montar a sua carteira de investimentos. Vai aparecer aqui no canto da sua tela agora uma tarjazinha aqui e você vai clicar e assistir esse vídeo de como montar uma carteira de investimentos, se você ainda não sabe diferenciar uma empresa da outra. Mas o foco desse vídeo aqui é ensinar você como escolher uma ação boa pagadora de dividendos. Então, se você não sabe montar sua carteira ainda, vá lá no vídeo e assista. Se você já tem uma noção, continue nesse vídeo aqui que você vai aprender como escolher uma ação boa pagadora de dividendo. As ações boas pagadoras de dividendos, elas são normalmente mais defensivas na sua carteira, né? Elas são menos voláteis. O que quer dizer isso? Elas sofrem menos oscilações. Ela não é aquela empresa que sobe 20% em um mês, mas também não é aquela empresa que cai 10, 15, 20% no mesmo período. Ela vai subindo sempre com baixas oscilações. Essa é uma das características de uma empresa que seja boa pagadora de dividendos. E por que normalmente ela tem essa característica, né? Só uma curiosidade aqui para vocês. Porque se ela é uma boa pagadora de dividendos, imagine que essa ação tem uma queda muito forte. Se ela tem uma queda muito forte, significa que quem compra aqui embaixo vai receber um caminhão de dividendos. E por isso que quando ela começa a cair, os investidores percebem que naquele ponto ali o dividendo já fica muito interessante, aí eles começam a comprar e não deixa a ação cair muito. E também, quando ela sobe demais, quando ela começaria a subir demais, os dividendos iam ficar muito pouco atrativos, né? Porque essa empresa, as empresas de dividendos, elas normalmente não crescem tanto assim. Então, a empresa que seja muito cara também, que pague bons dividendos, ela também não sobe demais, porque senão o dividendo ia ficar pouco atrativo. Então, ela não cai muito, porque quem comprasse lá embaixo ia ganhar muito dividendo, e também ela não sobe muito, porque senão o dividendo ia ficar pouco atrativo. Então, ela fica ali oscilando pouco a pouco, e os investidores ficam calibrando ali para ela estar sempre atrativa para a pessoa comprar e receber os dividendos dessa empresa. Mas agora vamos falar aqui de alguns fatores que eu avalio para saber se eu invisto naquela empresa, se ela é uma empresa boa pagadora de dividendos para eu ter na minha carteira ou não. Uma das coisas que eu avalio é saber se aquele dividendo que a empresa pagou no último ano, por exemplo, se ela tem condições de manter aquele dividendo no mesmo patamar ou crescer esse dividendo. Por quê? Porque às vezes você vai olhar lá no gráfico de dividendos dela, ela paga sempre pouquinho e naquele ano específico ela pagou um dividendo absurdo lá, muito grande, fora da realidade. E se ela fez isso, é porque provavelmente foi algum não recorrente que fez com que ela distribuísse todo esse dividendo. E o que seria um não recorrente, Guilherme? Um não recorrente seria, por exemplo, uma venda de algum ativo que ela tenha. Então imagine que tem uma empresa ali, ela tem alguma coisa ali dentro que ela vendeu. Se ela vendeu, aquele dinheiro que ela recebeu da venda, ela às vezes não tem o que fazer, ela pega e distribui para os acionistas em forma de dividendo. Então, só porque ela vendeu aquilo que o acionista recebeu mais dividendo. Então, isso significa que ele não vai receber isso todos os anos. Então, essa é a primeira coisa, né? Avaliar
se aqueles dividendos tendem a ter uma certa recorrência e ver se não teve alguma coisa ali que foi não recorrente. Outra coisa que eu gosto de avaliar também é se os dividendos eles são razoavelmente estáveis e crescentes. E por que eu digo razoavelmente estáveis e crescentes? Por quê? Porque quando a gente fala de uma empresa, a gente sabe que a empresa tem resultados que oscilam. Então, consequentemente, você vai ter também certa volatilidade nesses resultados, nesses dividendos. Só que uma coisa é ter uma certa volatilidade com pouca oscilação, outra coisa é ter muito dividendo em um ano e nada de dividendo no outro. Então isso significa que ela tem muita volatilidade ali nos seus dividendos, nos seus resultados e não é interessante como uma empresa de dividendos. Mas se ela tem uma certa estabilidade, se ela paga dividendos ali recorrente todos os anos, tem alguma pequena oscilação ali e tem uma consistência, né, de todos os anos pagar, ela se encaixa em uma empresa de dividendos para você ter na sua carteira. Beleza, Guilherme, entendi aí na teoria o que é que você está falando. Mas e na prática, como é que eu olho isso? Eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo de algumas empresas aqui que eu selecionei para te mostrar. Lembrando que isso não é nenhuma recomendação, é somente uma forma de mostrar a característica de algumas empresas aqui na hora de avaliar. E para isso eu vou te mostrar essa imagem aqui agora. Olha só, aqui são os dividendos da ENBR3, que é a EDP Brasil de Energia. Olha só, esses dados aqui eu peguei no site statusinvest.com.br. Então se você quer olhar os dividendos, alguns indicadores, statusinvest.com.br é uma excelente ferramenta ali para você olhar esses dados, tá bom? Então veja aqui a característica dos dividendos da NBR3. Você percebe que existe sim uma oscilação dos dividendos. Essas barrinhas aqui que você está vendo, elas são os dividendos de cada ano aí. Então você pega ali, tem dividendo desde 2005 para frente, e aí você vê uma certa oscilação. Mas se você perceber, existe um padrão de crescimento nesses dividendos. Tirando alguns anos específicos ali no finalzinho desse gráfico, que ela pagou muito pouco. Mas se a gente olhar de uma forma geral, os dividendos eles tendem a ser crescentes aí ao longo do ano. Bora lá olhar outra empresa para você ver uma característica de outra empresa aqui de dividendos. É o Banco do Brasil, por exemplo. O Banco do Brasil ele veio crescente, depois ele teve uma queda, e eu vou falar para você já já essa questão da queda aqui, depois ele voltou a subir e depois voltou a ter uma queda. Olha outra característica, outra empresa aqui, essa é a Copel, uma empresa de energia elétrica. Você vê que ela tem oscilações, mas que o fluxo está crescendo ao longo do tempo. Então veja que outra empresa é a Taesa de energia elétrica, ela vem crescendo, depois teve uma quedinha aqui e voltou a crescer um pouco mais aqui nesses últimos 2 anos. O que é que eu queria mostrar para vocês aqui, o que tem em comum nesses gráficos aqui dessas empresas? Vou mostrar aqui, por exemplo, olha só, a NBR3. Existe uma queda muito grande aqui em 2015 e 2017. Quando a gente olha o Banco do Brasil, também teve uma queda aqui, ó, em 2016 e 2017. E agora em 2020 e 2021 é porque não completou o ano ainda. Copel também teve uma queda aqui, ó, 2015, 2016. E por que eu tô falando isso aqui para vocês? Porque nesse período aí, 2015, 2016, o Brasil passou por uma grande crise econômica, um período de recessão. Ou seja, as empresas elas também sofrem a depender do setor que essa empresa está inserida. Se você olhar uma Taesa, por exemplo, a Taesa é uma empresa do setor de transmissão de energia elétrica. O setor de transmissão de energia elétrica ele já tem contratos muito longos e fixos ali. Eles só variam com a inflação. Então, se a inflação sobe, a Taesa ela vai ter um bom resultado, porque os contratos dela são reajustados com a inflação, mais especificamente o IGPM. Então, se você olhar aqui no período de crise, aqui em 2016, a Taesa ela teve um bom pagamento de dividendos, porque ela é meio que anticíclica. Quando você está passando por uma grande crise que tem inflação no país, a Taesa ela tende a ter um pagamento maior de dividendos, porque os contratos dela são ajustados ali com o IGPM. Então, você também tem que olhar os setores que você está investindo, né? Você pega um setor desse anticíclico, né? Um setor que se beneficia com uma crise, e você pega também, por exemplo, aqui a questão do Banco do Brasil, ele sim, ele sofre muito com o período de crise. Então você olha aqui o período de 2016 e 2017, ele pagou
pouquíssimo dividendo, porque estava passando por uma situação bem delicada. A mesma coisa aconteceu aqui em 2020 e 2021, por esse período econômico aí que a gente está passando. Então, primeira coisa, foque em ver se existe uma certa previsibilidade dos dividendos e se existe um certo crescimento. Você viu que existe oscilações, mas existe um crescimento desses dividendos ao longo do tempo. Segunda coisa, olhe os setores que você está investindo. Olhe se durante alguma crise você vai ter uma grande queda ou se você vai ser beneficiado. Então você vai escolher empresas também que sejam beneficiadas na crise e empresas também que sejam beneficiadas com a expansão econômica, né, no período bom que o Brasil passa. Então você tem que ter sempre esses dois tipos de empresa na carteira aí, que sejam boas pagadoras de dividendos. Outra característica também que eu gosto de ver é a resiliência que elas têm. Se você olhar aqueles períodos de crise, elas tiveram uma redução grande ali do pagamento de dividendos, mas depois elas se recuperaram. Se fosse uma empresa que não tivesse saudável financeiramente, digamos assim, ela demoraria muito de se recuperar, né, de recuperar esse pagamento de dividendos, ou até mesmo ela poderia quebrar. Então escolha uma empresa que seja saudável e resiliente para passar por esses momentos de queda, de crise, muito bem, e você voltar a receber seus dividendos depois que essa crise passar. E eu falei para vocês que eu ia falar sobre o dividend yield, que é um indicador que a gente vê quanto que aquela empresa pagou em dividendos nos últimos 12 meses com relação ao preço atual da ação, só que em porcentagem. Então, só para explicar rapidamente, imagine que uma empresa custa R$10, ela pagou R$1 de dividendos nos últimos 12 meses, significa que ela tem um dividend yield de 10%. Ela pagou R$1 e a ação custa R$10. Então, dividend yield de 10%. Só que qual é o problema do dividend yield? Algumas pessoas, quando vão escolher uma empresa boa pagadora de dividendos, ela olha, faz um filtro inicial ali, olhando o dividend yield. Fala assim, poxa, bora ver ali se é 6% de dividend yield o mínimo que eu quero para escolher uma boa pagadora de dividendos. E as que sejam menor do que 6%, ele já pega e elimina aquela empresa do seu radar, do seu filtro ali. Só que qual é o grande problema de você fazer isso? Às vezes você pega uma empresa que por algum motivo ela não pagou bons dividendos naquele ano, né, nos últimos 12 meses, e aí o dividend yield dele está muito baixo ou até zerado. Às vezes você pega uma empresa lá, você olha o dividend yield, está lá em 2%, 1%, zero, e você olha e fala, poxa, essa empresa eu já vou eliminar, eu não vou nem avaliar, porque ela não paga bons dividendos. O grande problema é que essa empresa ela pode ter passado por algum problema não recorrente, que é igual aquilo que a gente falou no início desse vídeo. Ela pode ter tido algum problema, pode ter passado por alguma crise específica lá dentro da empresa, ela não pagou dividendo naquele ano específico e por isso o dividend yield dela fica muito baixo. Aí você elimina ela do seu filtro e você pode acabar perdendo uma excelente empresa boa pagadora de dividendos e que pode estar num preço muito interessante para você comprar, mas simplesmente porque você eliminou ela pelo filtro do dividend yield, você eliminou ela e acabou descartando aquela excelente empresa boa pagadora de dividendos. E o inverso também é verdade, porque às vezes você olha uma empresa que está lá com um dividend yield de 10, 12, 15, 20%, e aí você olha e fala, poxa, essa empresa está pagando muito dividendo, eu vou logo comprar ela aqui e aproveitar esse dividendo muito alto. Só que se você fizer isso, às vezes você olha lá, todos os anos ela pagando bem pouquinho, e naquele ano específico ela pagou muito dividendo. Então isso pode significar duas coisas. Realmente que ela cresceu seu resultado de uma forma muito significativa naquele ano, e aí você tem que entender o que aconteceu na empresa para ter aumentado o dividendo daquela forma, ou então que aquela empresa teve algum não recorrente, seja a venda de algum ativo que ela fez, ou alguma questão pontual que não seja recorrente. E aí você acaba comprando essa empresa achando que ela vai pagar muito dividendo. Aí quando você olha nos outros anos, o dividendo vai ser muito baixo e não justificaria você comprar ela pensando em ser uma boa pagadora de dividendos. Então essa é uma das formas que eu avalio uma empresa que seja boa pagadora de dividendos para entrar na minha carteira. Não vou falar várias coisas aqui, porque senão o vídeo ia ficar muito longo e você ia acabar se cansando e não assistir o vídeo todo. Mas de qualquer forma, se você gostou dessa forma que eu avalio uma empresa para colocar na minha carteira, se você quer aprender a escolher uma ação boa pagadora de dividendos, a escolher um outro tipo de ação, a montar uma carteira de investimentos de forma detalhada, com um passo a passo, do início, do zero até o mais avançado lá, eu te convido a conhecer o meu curso que se chama Mais Renda, Mais Tempo. O link para você conhecer esse curso está aqui abaixo na descrição. Então clique lá e dê mais um passo para você investir bem o seu dinheiro, para você montar uma carteira de dividendos e ter mais liberdade ao longo do tempo.
clique lá no link da descrição e conheça um pouco mais do meu curso Mais Renda e Mais Tempo. Se você gostou desse vídeo, dê um joinha e se inscreva no meu canal aqui abaixo. Eu queria te pedir também para compartilhar esse vídeo nos seus grupos de WhatsApp das pessoas que gostam de investir, aquela que está começando a investir ou aquela que não sabe escolher uma ação boa pagadora de dividendos. Compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos nos grupos de WhatsApp para esse vídeo chegar para mais pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até o próximo.